Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Estou muito feliz de ter você aqui comigo neste vídeo. É um imenso prazer. E neste vídeo eu vou te falar quais foram as decisões que eu tomei que me fizeram mudar de vida de uma hora para outra. De um completo endividado a um patrimônio de quase 80 mil reais ou até mais de 80 mil reais. Mas antes de começar, eu te peço, se ainda não for inscrito no canal, que se inscreva, deixe aquele joinha, ative o sino de notificações, participe do nosso grupo no WhatsApp, onde eu possa te avisar quando eu postar mais vídeo como esse aqui para você. Sem mais demoras, vamos lá pro vídeo. O primeiro ponto eu quero que você entenda que a nossa vida ela é como um jogo de xadrez, onde você deve tomar as decisões corretas e mexer com as peças corretas. E também você deve entender que é você que toma as decisões, é você que faz todas as jogadas. Partindo desse ponto que você entendeu que a nossa vida é um jogo, você deve dar o primeiro passo. E esse primeiro passo é tomar uma decisão concreta. E quando eu falo de decisão, não é simplesmente falar eu quero mudar. O que eu quero dizer com isso é que você deve tomar uma decisão da seguinte forma: você deve decidir onde você quer estar daqui a 5 anos, como você quer estar, com quem você quer estar, aonde você quer estar, quais são os seus objetivos daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Essa decisão ela deve ser tomada urgente. Você se encontra numa situação totalmente precária ou numa situação em que você não está gostando, a primeira coisa que você deve fazer é tomar uma decisão concreta. Decidir, eu quero mudar. Essa foi a primeira coisa que eu fiz na minha vida. Foi tomar uma decisão. Eu me encontrava numa situação totalmente precária, devendo até o fio do cabelo. E eu falei, não, eu não quero essa vida para mim. Eu quero mais. Eu quero me aposentar. Eu quero sossego. Eu quero que caia dinheiro na minha conta sem eu precisar trabalhar. Se eu estiver em outro local, mas o dinheiro está caindo na minha conta, sem eu precisar estar naquele negócio. Então eu comecei a buscar, a pesquisar, a estudar. Eu corri atrás disso. Esse é o primeiro passo. Quando você tomar essa decisão, você vai ver que a sua vida vai mudar. Quando você decidir, não tem nada que te atrapalhe. E o universo, o próprio universo, ele vai conspirar ao seu favor. Quando você decidir de fato que quer uma transformação radical na sua vida. Tem coisas que você vai ter que cortar. Certos tipos de coisas que você vai ter que renunciar. Você vai ter que deixar para trás. Mas isso vai ser para um bem maior. Esse é o primeiro passo. Tome essa decisão. Eu quero mudança. Bata no peito. Mas não é uma decisão qualquer. Não é simplesmente eu quero. Tem que ser aquela decisão arrancada do fundo da alma. Aquela decisão de revolta com a situação que você se encontra. Aquela decisão de raiva da situação em que você se encontra. Você precisa de uma mudança, você quer uma mudança, então tome a decisão. Esse é o primeiro passo. O próximo passo é simples. Isso você já ouviu milhões de vezes. É a administração financeira. Se você não administrar o seu dinheiro, é impossível você ter sucesso. Pode ser em qualquer área da sua vida. Existe uma frase na Bíblia que diz assim, ó: seja fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. E o significado é simples. Administre o pouco, porque quando você tiver muito, você vai saber exatamente o que fazer. É somente isso. Administre de forma correta
o seu dinheiro. Porque aí você vai conseguir tomar decisões corretas. Porque se você está endividado, se você está numa situação ruim, é simplesmente porque você não sabe quanto você ganha e não sabe nem quanto você gasta. E isso acarreta muito a sua decadência financeira. Por quê? Porque você deve estar gastando mais do que você ganha. Se você não tem controle do seu dinheiro, ele vai escorrer pelas suas mãos como se fosse água. De uma hora para outra você quebra. De uma hora para outra você vai se encontrar em um buraco que você acha que não tem mais fim. E era assim que eu estava me encontrando. O que eu fiz? Esse foi o próximo passo, a próxima decisão minha. Eu vou quitar todas as minhas dívidas. Eu vou me livrar das dívidas. Isso é outra coisa que você já deve ter ouvido milhares de vezes. Milhares, mas você não aplica. É se livrar das dívidas. Eu estava totalmente endividado. E eu falei assim, não, eu tenho que me livrar dessas dívidas. Tem que sobrar dinheiro na minha mão. Tem que sobrar dinheiro na minha conta. Está errado. Tem alguma coisa errada. E aí eu comecei a anotar. Espera aí. Quais são todas as dívidas que eu tenho? Eu anotei todas elas. E aí eu fiz uma das coisas diferente das outras pessoas. E eu pesquisei várias vezes, li até livros, como se livrar das dívidas. E a maioria das pessoas te falam assim, livre-se das dívidas maiores, aquelas com juros maiores. Só que não funciona. Sabe por que não funciona? Porque você não está habituado a quitar suas dívidas, a pagar suas dívidas. E você precisa adquirir esse hábito de se livrar das dívidas. Para você adquirir esse hábito, você deve fazer o contrário. Você deve se livrar daquelas menores. Se você só tem R$ 50 nas mãos que sobraram no final do mês e você tem uma dívida de R$ 50, pague essa dívida. Eu vou te falar qual é o benefício disso. Primeiro, você vai tirar uma preocupação da sua cabeça, você vai se motivar e vai sobrar esses R$ 50 na sua mão todas as vezes. Essa motivação vai fazer com que você pague outra dívida. E assim pagar outra dívida. E vai começar a sobrar mais dinheiro na sua mão. Quando tiver sobrando dinheiro suficiente para você pagar aquela dívida maior, você vai lá e paga aquela dívida maior. Não, mas a minha dívida é enorme. Então você renegocia e paga as dívidas menores. Depois que você pagar as dívidas menores, que você perceber que o montante que está sobrando é o suficiente para você pagar uma renegociação de uma dívida maior, você vai lá e renegocia a dívida maior. E aquele montante que está sobrando, você paga aquela dívida. Ah, mas tem um grande erro aqui. Não sobra nada. Então, meu amigo ou minha amiga, você tem que fazer uma jogada diferente. E a jogada é o seguinte: você precisa ganhar mais dinheiro. Eu vou gravar um vídeo aqui sobre um outro vídeo do Flávio Augusto que eu assisti. Ele fala assim, não é cortando gasto, certos tipos de gasto, que você vai ficar rico. É ganhando mais dinheiro, é gerando mais renda. Então você precisa gerar renda para você livrar-se dessas dívidas. Meu dinheiro que eu ganho mensal é R$ 1.000 e não sobra nada. Então você precisa gerar mais renda para sobrar, e esse dinheiro dessa renda que você vai gerar é para pagar a dívida. Não é para outra coisa, é para você se livrar das dívidas. E se você quer saber como gerar renda, é só comentar aqui, eu quero uma renda extra. E eu vou gravar um vídeo, eu não vou nem te vender curso, eu vou gravar um vídeo te mostrando como faturar uma renda extra trabalhando da sua casa usando o seu celular pela internet, de forma simples. E eu garanto que com a dica que eu vou te dar aqui, as pessoas vão te ajudar. As pessoas vão te ajudar, até as pessoas próximas de você vão te ajudar. Eu tenho certeza disso, porque eu fiz isso.
Porque eu apliquei isso. Eu estou gravando esse vídeo aqui com tudo o que eu apliquei. E sabe qual foi o patrimônio que eu adquiri? A casa que eu moro hoje, eu estava totalmente endividado. Eu ainda pago as parcelas dela. E eu estava com um débito muito grande, muito grande. Eu estava quase perdendo a minha casa. E aí o que eu fiz? Quando eu comecei a colocar os pingos no i, os pingos no is, eu comecei a ver que tinha forma de eu quitar aquela dívida. E olha, interessante, eu não renegociei. Eu fui lá e quitei as dívidas da casa. E aí começou a sobrar dinheiro. Começou a sobrar dinheiro. E como você já sabe, eu vendi a minha estamparia. Se você não sabe, tem um vídeo aqui no canal onde eu falo por que eu vendi a minha estamparia. E como eu vendi a minha estamparia e ela ficava do lado da minha casa, sobrou espaço ao lado da minha casa. Sobrou aquele espação enorme. O que eu fiz? Começou a sobrar dinheiro, eu comecei a construir ao lado da minha casa. E eu fiz outra casa. Está em fase de acabamento. Mas creio eu que se eu investir mais uns 4 mil reais, ela vai estar pronta para alugar. Prontinha para alugar. E aí é onde eu falo, onde eu percebi, cara, eu estava totalmente endividado. E hoje, se fosse urgente para mim vender a minha casa que eu moro e a outra do lado, eu teria nas mãos 80 mil reais brincando e no estalar de dedos. Eu teria 80 mil reais brincando e no estalar de dedos. Eu não moro em uma mansão. Eu não tenho uma casa extraordinária. Mas urgente, em menos de 24 horas, eu tenho 80 mil. Se eu esperar, eu posso e eu quiser vender, eu posso vender até por mais. O que eu quero dizer para você é que é possível você sair de qualquer situação e ser bem-sucedido na sua vida. É possível. Porém, você deve seguir essas dicas que eu deixei aqui para você. A primeira delas, entenda que a nossa vida é um jogo. E você é o jogador principal. É você que toma as decisões. É você que faz as jogadas. É você que pensa em todas as jogadas. É você que vai tomar as decisões corretas para que você tenha resultados concretos e resultados que vão fazer você mudar de vida. Entenda, a nossa vida é um jogo e você é o jogador principal. Segundo, tome uma decisão concreta. Escreva aonde você quer estar daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Como você quer estar, com quem você quer estar, aonde você quer estar. Tome uma decisão concreta. Eu quero isso hoje, agora, urgente. Tome essa decisão, é o segundo passo. O terceiro passo, administre as suas finanças. Administre as suas finanças. Administre o seu dinheiro. Aprenda a fazer cálculos. Aprenda a fazer conta. São contas básicas. Não precisa você entender de Bhaskara, de raiz quadrada, de fração, dessas coisas não. Existem hoje calculadoras para você fazer isso. E não caia na armadilha de investimentos. Aí eu quero fazer investimentos em bolsa de valores, em criptomoedas ou então em ações, fundos imobiliários. Não caia nessa armadilha por enquanto. Não faça isso. A primeira coisa que você tem que fazer, se você está numa situação precária mesmo, ruim, ou até mesmo uma situação razoável, mas você quer mudar de vida, comece a administrar o dinheiro que você ganha. Começa a pensar no futuro. E se você está numa situação razoável, que é uma ideia de investimento ou uma ideia para subir de patamar, subir mais de nível, deixa aqui nos comentários que eu vou gravar um vídeo. Aqui no canal, eu vou gravar vários vídeos. Isso eu peço para você comentar aqui, porque eu vou gravar várias dicas para você de acordo com a sua necessidade.
de acordo com a sua necessidade. E o que eu gravo aqui no canal, desde quando esse canal foi criado, é tudo o que eu passo por experiência própria. Eu não vou gravar uma coisa aqui para você, por exemplo, invista na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Eu nunca investi em Bolsa de Valor nos Estados Unidos, como é que eu vou saber como é que funciona aquela bosta lá? Como é que eu vou falar para você investir em uma coisa que eu nunca fiz? E para fechar o vídeo aqui, olha só. Eu assisti um vídeo falando sobre o Recarga Pay, que é uma conta que você abre e dá para investir, ganha dinheiro. Eu abri a conta. Pá, na emoção eu fui lá e abri a conta. Beleza. Você precisa depositar depositei 20 reais. Beleza. Aí eu fui estudar e falei, peraí, como é que ganha dinheiro nesse Recarga Pay mesmo? Eu fui pesquisar. Passei um dia inteiro pesquisando, assistindo vídeo e vi. O Recarga Pay nada mais é do que uma financeira de pagamentos de conta. É como se você pedisse para mim pagar tuas contas. Melhor. Você sabe o que é um despachante de veículos? Despachante, onde você não tem tempo de ir lá no Detran fazer aquelas correrias todas e você paga um despachante para fazer aquilo por você? O Recarga Pay é isso. O Recarga Pay é uma financeira que paga as dívidas de uma forma diferente, através de cartão de crédito, e você vai ganhando pontuações, cashback, um pouquinho de dinheiro aqui, outro ali. É isso. Então, eu posso te falar o que é o Recarga Pay, por quê? Porque eu fui lá e fiz. Mas eu não vou falar aqui no canal para você como investir na Bolsa de Valor lá nos Estados Unidos, na Ucrânia, na China, sendo que eu nunca fiz isso. Eu jamais vou falar isso para você. Então, a primeira coisa, recapitulando, nossa vida é um jogo e você é o jogador principal. Tome uma decisão agora, concreta. Mudança total. Terceiro, aprenda a administrar o que você ganha, o que você gasta e o que você faz com o seu dinheiro. Tenha em mãos tudo anotado. Você gasta, o que você ganha, para onde está indo o seu dinheiro, para você ter uma base se você está ganhando mais ou gastando mais do que você ganha, certo? E por último, livre-se das dívidas. Livre-se das dívidas o mais rápido possível. Foi esses passos que eu tomei na minha vida que me fizeram mudar de uma hora para outra. Eu estava viciado em jogo, endividado, procrastinado, não queria fazer nada, preguiça no serviço. Eu estava totalmente sem rumo. Eu estava perdido, igual uma canoa dentro d'água sem ninguém lá dentro. Eu estava à deriva, onde levava eu estava indo. E totalmente com preguiça, preguiçoso. Eu fiquei mais de 6 meses sem sequer abrir o computador para mexer. Somente jogo. Tinha preguiça no serviço, tudo isso. Mas quando eu tomei a decisão, falei, essa vida não é para mim, a minha vida, eu vim aqui para mim ter uma boa vida. Comer o melhor dessa terra. Eu falei, eu vou mudar, eu vou transformar minha vida. E eu tenho vários projetos. Um deles é falar toda a minha experiência, todas as minhas experiências aqui para você. E esse foi o nosso vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se esse conteúdo foi relevante para você, não deixe de se inscrever no canal, deixe aquele joinha, ative o sino de notificação e entre no nosso grupo, na nossa comunidade no WhatsApp, onde eu vou te avisar quando eu postar um novo vídeo, e também lá vai ter muita coisa boa. Eu tenho vários projetos bons para mim, para você, para todos nós. E lá dentro do WhatsApp eu vou te falar quais são esses projetos. Então, muito obrigado pela sua audiência e te vejo no próximo vídeo. Até mais.